Muitos cristãos acreditam que estamos vivendo nos últimos dias e observam sinais que apontam para a proximidade do fim dos tempos conforme descrito nas Escrituras. Desde a preparação para o terceiro templo em Jerusalém até o aumento da vigilância global, a ganância desenfreada e a formação de uma religião única mundial. Esses fenômenos parecem alinhar-se com profecias bíblicas. Vamos explorar essas 4 tendências proféticas, analisando suas raízes nas Escrituras e como elas se manifestam atualmente. Uma das principais tendências proféticas a ser observada é a preparação para o terceiro templo em Jerusalém. Este templo é importante nas profecias dos últimos tempos, como em Daniel 9:27, Mateus 24:15 e 2, Tessalonicenses 2:4, que indicam eventos futuros relacionados ao templo e à figura do anticristo. Esse novo templo é visto como um ponto central para a realização dessas profecias, onde ocorrerá a abominação da desolação, um ato profano que marcará os últimos dias. O aumento da vigilância global é outra tendência preocupante. Em Apocalipse 13:16 a 17, encontramos uma referência a um tempo em que as pessoas precisarão de uma marca para comprar ou vender. Essa marca, conhecida como Marca da Besta, representa um sistema de controle total. Com o avanço de tecnologias como reconhecimento facial e monitoramento biométrico, as pessoas estão cada vez mais acostumadas a serem vigiadas, o que pode ser um prenúncio desse sistema de controle. Outro desenvolvimento é a ganância crescente, que a Bíblia adverte como um sinal dos últimos tempos, em 2 Timóteo 3:1 a 5. A ganância está cada vez mais presente na sociedade moderna, tanto em corporações quanto em líderes religiosos que buscam lucro pessoal. Esse amor ao dinheiro é visto como um comportamento que marca os últimos tempos, afastando as pessoas de valores espirituais e incentivando um mundo mais materialista e egoísta. Por fim, a ascensão de uma religião mundial única é outra tendência que ganha força. Em Apocalipse 17, encontramos uma referência a um sistema religioso e político global que se opõe à verdadeira fé em Deus. O aumento de iniciativas interreligiosas e movimentos de unidade espiritual pode levar à criação de uma religião sincrética que engana as pessoas, afastando-as da adoração verdadeira. Como cristãos, é importante estarmos vigilantes e preparados, reconhecendo esses sinais e fortalecendo nossa fé. A Bíblia nos chama para sermos firmes e resistirmos ao engano, confiando na proteção e no plano de Deus para enfrentar os desafios dos últimos tempos. À medida que essas tendências proféticas continuam a se desenvolver, os cristãos são chamados a viver com discernimento e perseverança, mantendo a fé e a esperança no cumprimento das promessas divinas. A Bíblia adverte sobre tempos difíceis, onde falsos mestres e sistemas enganosos se levantarão, buscando desviar as pessoas da verdade. Jesus alerta em Mateus 24:24 que surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e prodígios para enganar até mesmo os escolhidos, se possível. Esse alerta nos lembra da importância de estarmos ancorados na palavra de Deus e vigilantes contra o engano espiritual. Enquanto as forças globais buscam cada vez mais controle e unificação sob um único sistema religioso e político, os cristãos são chamados a não ceder ao conformismo. Em Romanos 12:2, o apóstolo Paulo instrui: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Esse versículo enfatiza que, embora vivamos no mundo, somos chamados a uma vida de fé e obediência a Deus, resistindo às influências que contradizem os princípios bíblicos. A união religiosa global pode parecer um movimento de paz e harmonia, mas, segundo as profecias, essa aliança pode mascarar uma agenda que se opõe diretamente aos ensinamentos de Cristo.
Em 1 João 4:1, somos exortados a não crer em qualquer espírito, mas examinar os espíritos para ver se são de Deus, uma advertência para discernir as influências espirituais ao nosso redor. A vigilância e a oração tornam-se essenciais à medida que o mundo avança em direção a um período de intensa atividade profética. Para resistir aos desafios espirituais dos últimos tempos, os cristãos devem se revestir da armadura de Deus, conforme descrito em Efésios 6:11-18. Isso inclui o uso do discernimento, da fé e da palavra como armas contra as ciladas do inimigo. Enquanto aguardamos a consumação do plano divino e o retorno de Cristo, nossa confiança deve estar em Deus. Ele prometeu estar conosco até o fim dos tempos. E esse é o alicerce que fortalece os crentes a enfrentar qualquer desafio. Em Mateus 24:42, Jesus também nos aconselha a vigiar, pois não sabemos o dia nem a hora de sua vinda. Portanto, ao observarmos esses eventos se desenrolando, é crucial que mantenhamos nosso foco em Deus e nos preparemos espiritualmente. O cumprimento das profecias não deve nos encher de medo, mas de uma expectativa confiante de que o propósito de Deus está em ação. Assim, ao permanecermos fiéis e vigilantes, seremos capazes de enfrentar os tempos finais com firmeza, sabendo que nossa esperança está na vida eterna em Cristo. Enquanto aguardamos o cumprimento do plano divino, é essencial que os cristãos fortaleçam sua fé diariamente, cultivando um relacionamento profundo com Deus. As Escrituras nos ensinam que nos últimos tempos a fé de muitos será provada, e apenas aqueles que estiverem firmemente enraizados na palavra serão capazes de resistir. Em Mateus 7:24-27, Jesus fala sobre a importância de construir nossa vida sobre a rocha, que é Ele próprio, para que possamos resistir às tempestades e tribulações que certamente virão. Outro aspecto crucial para os crentes é a comunhão com outros irmãos na fé. Em Hebreus 10:25, somos incentivados a não abandonar a nossa congregação, como é costume de alguns, mas admoestar-nos uns aos outros, especialmente à medida que vemos o dia se aproximando. A unidade entre os cristãos, fundamentada no amor e na verdade, é vital para nos mantermos fortalecidos e encorajados durante os desafios espirituais e sociais dos últimos dias. Além disso, a prática da oração e da intercessão deve ser intensificada. Em 1 Tessalonicenses 5:17, Paulo exorta a orar sem cessar, indicando a necessidade de uma vida de oração constante e sincera. Por meio da oração, os cristãos podem buscar sabedoria, proteção e discernimento para entender os sinais ao seu redor e manter-se firmes diante das tentações e dos enganos que surgem. Conforme a sociedade se torna mais materialista e distante dos valores espirituais, o testemunho dos cristãos será um farol de esperança e verdade. Em Filipenses 2:15, Paulo nos chama a resplandecer como luminares no mundo, vivendo de maneira íntegra e honrada em meio a uma geração pervertida e corrupta. Ser testemunhas vivas da graça e da verdade de Deus não apenas fortalece a nossa fé, mas também inspira outras pessoas a buscar o verdadeiro caminho. À medida que esses sinais dos últimos tempos se intensificam, também cresce a responsabilidade de permanecer vigilante e preparado. Jesus nos aconselha em Mateus 25:13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. A parábola das 10 virgens em Mateus 25 ilustra a importância de estarmos prontos com nossas lamparinas acesas para encontrar o Senhor quando Ele voltar. Assim como as virgens prudentes que mantinham o óleo em suas lâmpadas, precisamos conservar nossa fé e nossa esperança vivas, alimentando-as com a oração, a leitura das Escrituras e a obediência a Deus.
Enquanto aguardamos o cumprimento final das profecias e o retorno de Cristo, devemos nos esforçar para viver uma vida de fé, generosidade e amor ao próximo, como Jesus nos ensinou. O testemunho de uma vida que reflete o caráter de Cristo é, em si, um poderoso sinal de esperança para um mundo em crise. Vivendo com vigilância e confiança, podemos enfrentar os desafios que virão, sabendo que Deus é fiel e que sua promessa de redenção e restauração se cumprirá plenamente. À medida que aguardamos o retorno de Cristo e o cumprimento das profecias, os cristãos são chamados a viver de maneira que glorifique a Deus e aponte para a esperança da salvação. As Escrituras destacam que enquanto o mundo se torna cada vez mais hostil à verdade, os crentes devem permanecer inabaláveis. Em 2 Pedro 3, 9, somos lembrados de que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada, pois Ele é paciente e deseja que todos tenham a oportunidade de arrependimento. Essa paciência divina nos encoraja a continuar pregando a mensagem do Evangelho, mesmo em tempos difíceis. O apóstolo Paulo, em suas cartas, enfatiza a importância de vestir-se da armadura de Deus, Efésios 6:11, a fim de resistir aos ataques espirituais que se intensificarão nos últimos dias. Essa armadura, que inclui a verdade, a justiça, a fé e a palavra de Deus, é essencial para mantermos nossa força e convicção enquanto enfrentamos as pressões e tentações deste mundo. Os cristãos são encorajados a permanecer firmes e a orar incessantemente, sabendo que não estão sozinhos nessa luta. Enquanto o mundo se desvia mais profundamente em direção ao materialismo, ao orgulho e ao afastamento de Deus, a esperança dos crentes se mantém no reino eterno. Filipenses 3:20 nos lembra que a nossa cidadania está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esse versículo enfatiza que, embora estejamos temporariamente neste mundo, nossa verdadeira pátria é celestial. Esse entendimento nos dá força para viver segundo valores eternos, resistindo à tentação de buscar apenas o que é terreno e passageiro. A Igreja de Cristo, mesmo em meio à oposição, é chamada a ser um reflexo do amor e da graça de Deus. Em Mateus 5:14-16, Jesus diz que somos a luz do mundo e que nossa luz deve brilhar para que outros vejam nossas boas obras e glorifiquem a Deus. Em tempos de escuridão espiritual, a presença dos cristãos na sociedade, através de suas ações, palavras e atitudes, torna-se ainda mais crucial. O testemunho dos fiéis não apenas confirma sua fé, mas também atrai outros à verdade do Evangelho. Como parte dessa missão, é fundamental que os crentes permaneçam comprometidos com a verdade da palavra de Deus, resistindo a qualquer tentativa de distorção ou sincretismo. Em 2 Timóteo 4:3-4, Paulo adverte que virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Manter a pureza doutrinária é crucial, pois com a propagação de falsas doutrinas, o discernimento espiritual se torna indispensável para que os cristãos não sejam levados ao erro. Por fim, a espera pelo retorno de Cristo é marcada pela esperança ativa, uma expectativa cheia de fé, que não se limita a aguardar passivamente, mas envolve preparação constante. Jesus nos alerta em Lucas 12:35-37 para estarmos prontos com as vestes cingidas e as lâmpadas acesas, como servos vigilantes aguardando o retorno do Senhor. Esse estado de prontidão espiritual significa viver cada dia com propósito e dedicação ao Senhor, refletindo seu amor e sua justiça em tudo o que fazemos. Com a fé inabalável de que as promessas de Deus se cumprirão,
Os cristãos enfrentam o futuro com coragem e confiança, mantendo-se fiéis à palavra e perseverando em oração. Assim, enquanto o mundo caminha para a conclusão dos tempos, o povo de Deus permanece firme, sabendo que a consumação de todas as coisas trará a redenção final e a realização completa do plano divino. Essa confiança é o fundamento que permite aos cristãos enfrentar qualquer desafio, com o coração voltado para a glória eterna que nos aguarda em Cristo. À medida que navegamos pelos sinais e profecias dos últimos tempos, somos lembrados da importância de manter nossa fé firme, nosso coração voltado para Deus e nossa esperança viva no retorno de Cristo. Esses acontecimentos não apenas nos alertam, mas também nos encorajam a viver de forma que glorifique a Deus, refletindo sua luz em um mundo cada vez mais escuro. Nossa responsabilidade é grande, mas nossa esperança é ainda maior, pois sabemos que o plano de Deus se cumprirá de forma perfeita e justa. Se você se sente chamado a fortalecer sua fé e se aprofundar nesse conhecimento, junte-se a nós. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário sobre o que achou do vídeo e compartilhe este conteúdo com mais pessoas, para que elas também possam entender a importância desses tempos proféticos. E claro, não se esqueça de deixar seu like para ajudar essa mensagem a alcançar mais pessoas. Que Deus abençoe sua vida e que continuemos firmes, vigilantes e esperançosos na promessa da nossa salvação.